Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que está em Êxodo capítulo 33, que fala sobre a presença de Deus, né? Nós sabemos que Deus, Ele está presente aqui nesta noite. Graças nós podemos adorar Ele com todo o nosso coração, né? Sentindo a presença dEle. E essa palavra, ela fala sobre a presença de Deus. Êxodo capítulo 33, está lendo do 1 ao 15. Eles acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora dos cananeus, e os dos amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os reveus, e os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: povo obstinado és. Se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo que a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés, cara a cara, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tomou-o ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Até aqui. Então essa palavra é a palavra que Moisés tinha tirado o povo do Egito, eles iam sair dali. Deus tinha prometido que eles iriam até uma terra prometida, né? A terra que manda leite e mel. E Moisés, sabendo que Deus falou para ele que iria mandar o povo para aquela terra. Só quantos irmãos podem se sentar?
mas ele enviaria um anjo diante deles, para que eles pudessem derrotar os inimigos, mas Deus mesmo não iria com eles. E Moisés, sabendo disso, então ele deu essa notícia para o povo, e a palavra fala que o povo ali se entristeceu com essa má notícia, porque se a presença de Deus não fosse com eles, com certeza era uma má notícia, ainda que um anjo fosse com eles. Então, todo o povo ali, eles ansiavam um descanso, né? Ansiavam sair daquela luta, daquela prova que eles estavam no Egito, mas eles queriam que a presença de Deus fosse com eles, né? Ainda que um anjo fosse com eles, eles se entristeceram, porque quando eles souberam que a presença de Deus não iria com eles. E o desejo deles era sair daquela escravidão e ir para uma terra da liberdade, né? E nós sabemos que eles estavam saindo do Egito para a terra prometida, pois Deus tinha uma promessa para cada um deles ali, que Ele enviaria eles para uma terra prometida, né? A terra realmente que Deus tinha feito uma promessa, que juraria dar para Moisés, né? E que o povo iria com ele. Então, muitas vezes, nós não valorizamos a presença de Deus, mas nós sabemos que Deus ele está presente nesse lugar. Deus ele se faz presente no meio dos louvores. Quando nós adoramos o Senhor, Ele está aqui no nosso meio. E esse povo que estava saindo do Egito, Deus falou para ele: eu vou enviar um anjo para ir com vocês. E aí a palavra diz que eles se entristeceram pela má notícia que eles tinham ouvido, que Deus falou para Moisés: eu enviarei um anjo para ir com vocês, mas eu não irei com vocês, porque o povo, eles aqui fala que o povo, eles tinham um coração pervertido. Então, para que Deus não consumisse aquele povo, Ele disse que Ele pessoalmente não iria com eles, mas ainda que eles tinham o coração pervertido, eles se entristeceram quando souberam de Deus, que a presença de Deus não iria com eles. Então, que nós possamos valorizar a presença de Deus, porque Deus ele se faz presente no nosso meio, e nós cremos, né, que Deus está aqui. Por isso nós precisamos valorizar a presença de Deus a cada instante, né, que o Senhor permite que nós possamos entrar na presença dEle, porque através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós temos livre acesso com Deus, nós podemos entrar na presença de Deus, né, sabendo que Ele não nos lança fora da tua presença. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós sabemos que Deus, Ele nos recebe quando nós buscamos a presença dEle, quando nós estamos em oração, pedindo mais comunhão com o Senhor. Nós sabemos que Deus ele recebe a nossa oração, Ele se faz presente, né, nas nossas orações, e que nós possamos estar sempre valorizando, né, essa bênção que o Senhor nos dá, que é a presença dEle conosco, né. Nós sabemos que a presença de Deus, ela nos traz descanso, porque Deus fala aqui, né, no versículo, acho que do 14, né, que fala assim: agora pois, se eu tenho achado, Moisés falou, né, agora pois, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Então disse Deus, né, pois a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então nós sabemos que quando nós temos a presença de Deus conosco, nós podemos descansar no Senhor, né? A presença de Deus, ela nos traz descanso. Nós sabemos que quando a presença de Deus está conosco, ainda que nós estamos passando por lutas ou por dificuldades, nós podemos descansar no Senhor. E Moisés estava angustiado com aquela situação ali, tirando o povo do Egito, que era um povo rebelde, né? E muitos não conheciam a Deus de verdade, ainda que Moisés ele tinha ele tinha um relacionamento com Deus, que ele falava face a face com Deus, mas muito do povo que estava indo ali, eles tinham o coração endurecido ainda, não conheciam a Deus. E Deus conforta ali Moisés dizendo, né, a minha presença irá contigo, Moisés. Diz ao povo que a minha presença irá com vocês, para te fazer descansar, para que eles pudessem caminhar mais tranquilo, né? Então, mas em meio à angústia, a necessidade ali, a presença de Deus, só a presença de Deus poderia dar descanso para a alma deles naquele momento, né?
E por isso que no Novo Testamento, nós vemos que lá em Mateus 11:28 fala, né, Jesus dizendo: vinde a mim, aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Então nós sabemos que Jesus, Ele nos dá descanso. E Ele nos convida, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E Ele diz, né? Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós sabemos que a presença de Jesus, Ele nos dá descanso. Ele muitas vezes, em momentos de dificuldades, de lutas, né? Jesus, Ele convida para que nós possamos ir até Ele. Porque quando nós estamos na presença dEle, nós vamos ter descanso. E Ele mesmo diz, né? Vinde a mim, os que estás cansado e oprimido, e eu te darei descanso. Então nós sabemos que Jesus, a presença de Jesus nos traz descanso. E é por isso que nós temos que dar ouvido ao chamado de Jesus, quando Ele nos chama, quando Ele nos convida. Se nós formos até Ele, entregarmos tudo nas mãos do Senhor, nós podemos encontrar descanso, né? É somente obedecer esse chamado, que Jesus promete e Ele cumpre. A palavra diz que eu lhes darei descanso. Então nós sabemos que Jesus, Ele quer dar descanso para cada um de nós, né? Ele quer que nós venhamos realmente descansar nos braços deles. Por isso que nós vemos muitas pessoas cansadas, às vezes, né? Pessoas do mundo que ainda que ouviram essa palavra, mas não chegaram a Jesus ainda. Muitos estão longe de Jesus e vivem preocupados, né? Vivem cansados, porque nós sabemos que a preocupação é normal, mas aquele que vive cansado por causa das preocupações, muitas vezes está longe dos caminhos do Senhor, né? Muitas pessoas que poderiam estar lançando sobre o Senhor toda a ansiedade, mas muitas vezes não querem, né? Eles se afastam de Deus e vivem realmente cansados de uma maneira que não descansam nem à noite, né? Então nós vemos, a palavra também fala ali em 1 Pedro 5:7, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então quando nós lançamos a nossa ansiedade para Jesus cuidar, Ele realmente cuida de nós. Nós podemos realmente ter um descanso, né? Quando nós estamos na presença do Senhor. Então, apesar das dificuldades, nós podemos descansar nele, porque Deus, Ele tem nos fortalecido, Ele pode nos renovar e nós podemos encontrar descanso somente em Jesus, né? E a palavra fala que o jugo de Jesus, ele é suave, quer dizer, o seu fardo, a sua carga é leve e a sua presença que nos traz descanso. Então nós podemos realmente encontrar descanso em Deus, em Jesus, para as nossas vidas, né? E a segunda parte é que a presença de Deus nos tira do Egito e nos leva para a terra prometida. Em Deuteronômio ali fala, né, no capítulo 4, versículo 37 e 38 fala: e porquanto amava os teus pais, Ele escolherá a sua semente, depois deles te tirou do Egito diante de si, com a sua grande força. Então o Senhor Jesus, Ele nos tira realmente do Egito, Ele nos tira do momento do mundo de tribulação, do mundo de pecado, né? E nos leva realmente para a terra prometida, para a tua presença. O versículo 38 fala: para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Então nós sabemos que o Egito, ele representa o mundo, né? Ele representa o mundo de pecado, e a terra prometida representa a presença de Deus. Mas entre o Egito e a terra prometida nós não podemos ir direto, porque existe um deserto nesse meio. O povo ali, quando eles estavam saindo da terra do Egito, né, eles precisaram passar pelo deserto para então ir em sentido à terra prometida. E nós podemos sempre perceber que há um espaço entre o Egito e Canaã, né, que seria a terra prometida. Por quê? Por que nós precisamos passar, né, por esse deserto? Precisamos atravessar esses desertos para que as coisas do mundo sejam tiradas de nós nesse tempo.
porque a palavra diz que Deus não iria com aquele povo, porque aquele povo, muitos deles ainda eram perversos, né? E por isso que eles precisaram caminhar muito tempo para chegar até Canaã. Então eles precisaram sair do Egito, mas passar pelo deserto, realmente ficando muito tempo, né, caminhando no deserto, por causa da perversidade de muitos que precisavam ainda realmente se entregar ao Senhor, né? Então nós podemos realmente sair da escravidão e ir diretamente para a terra prometida. Não vamos poder, porque assim como o povo ali de Israel, eles saíram do Egito para ir para Canaã, eles tiveram que passar no deserto. Assim muitas vezes nós também, nós precisamos sair do mundo, mas caminhar ainda nesse deserto até chegar à terra prometida. Mas nós podemos perseverar firme, ainda passando pelo deserto, passando pelas dificuldades. Nós podemos estar caminhando firme, porque nós sabemos que um dia nós vamos chegar na Canaã celestial, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós precisamos perseverar nessa caminhada, perseverar ainda que seja no deserto, porque nós sabemos que o Senhor não nos leva no deserto para deixar lá. No deserto nós apenas passamos. Nós sabemos que o nosso fim é na Canaã celestial, que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? E nós podemos ler Deuteronômio capítulo 8, gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo, Deuteronômio capítulo 8. Vou estar lendo o versículo 1 ao 7. Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 a 7, fala assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para fazer o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o seu vestido sobre ti, nem se inchou os seus pés esses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temer e andar nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros d'águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales das montanhas. Amém? Até aqui, então nós sabemos que a palavra de Deus manda nós termos cuidado em obedecer a lei que hoje o Senhor nos ordena, para que nós vivamos, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. E o versículo 2 fala: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto durante 40 anos, para nos humilhar, para tentar, para nos tentar, para saber se o que estava no coração, as nossas intenções, né? Se nós guardaríamos os mandamentos do Senhor nas horas de dificuldades, nas horas de lutas, né? Quando nós passamos pelo deserto, se nós não vamos desistir. Então, porque Deus pediu a Abraão o seu único filho ali, foi para que ele pudesse ter a fé dele provada, para ver se ele realmente tinha fé para entregar até o seu filho. Então Deus não queria tirar o filho dele, mas Deus queria que ele confirmar que realmente Abraão tinha fé viva, né? Porque Deus sabia o coração de Abraão. E nós sabemos que Jó também ele foi provado. Por que Jó
perdeu tudo? Por que Deus pediu tudo de Jó, tirou tudo de Jó, para provar também a sua fé? Mas Deus já sabia que eles não negariam a sua fé, assim como Abraão não negou, entregando seu único filho, assim como Jó perdeu tudo, mas mesmo assim não blasfemou contra Deus. Então Deus também muitas vezes Ele nos prova, para ver se nós vamos perseverar, para ver se a nossa fé é realmente firme em Deus. E ali também, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus estava provando a fé deles, levando eles para o deserto, levando eles por dificuldade, deixando muitas vezes eles passarem fome, depois deles passarem fome, mas Deus providenciava ali o maná, caindo do céu, para que eles pudessem se alimentar. Então Deus ali nunca deixou eles perecer de uma vez, assim como que Abraão, no momento que ele entregou Isaac ali para ser morto, Deus proveu ali o cordeiro, né? Assim como Jó, quando ele perdeu tudo, Deus ainda preservou a vida dele para que ele pudesse ter tudo de volta. E assim esse povo que saiu do deserto também, ainda que eles passando fome muitas vezes, mas depois Deus vinha provendo maná para que eles pudessem se alimentar. E nós sabemos que muitas vezes aquele alimento que Deus estava dando representava o alimento espiritual, aquilo que sustentava eles naquela caminhada. E muitas vezes hoje o Senhor também nos dá esse alimento espiritual para que nós possamos ser sustentados na caminhada com Cristo, né? Muitas vezes nós sabemos que é difícil, né? Que a caminhada é longa, muitas vezes vamos passar por pedregulho, vamos passar por estradas difíceis, mas sabemos que o Senhor nos sustenta em toda essa caminhada. O Senhor não nos deixa só. Nós sabemos que a presença de Deus está sempre conosco. E é por isso que nós perseveramos nos caminhos do Senhor, porque Deus não nos deixa só. Muitas vezes nós desanimamos por um tempo, mas o Senhor vem e nos renova, o Senhor nos levanta e nós podemos continuar nessa caminhada com Cristo, né? Nós sabemos que a caminhada do cristão também não é uma caminhada fácil, a chegada para Canaã é difícil, mas nós temos que perseverar, né? Eu louvo a Deus porque desde criança que eu nasci no berço evangélico, né? Eu sei que o Senhor tem me sustentado e tem me fortalecido até agora. Eu sei que o Senhor não nos deixa só, Ele vai estar sempre conosco, né? Ainda que muitas vezes nós achamos que em alguns momentos nós estamos só, mas Deus Ele não nos deixa só, Ele vai estar sempre nos fortalecendo, sempre nos levantando, né? Na caminhada, e vai estar sempre nos fortalecendo para que nós venhamos estar firmes, né? Para chegar na caminhada com o Senhor. Sem a presença de Deus nós não queremos ir, assim como Moisés falou, né? Se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Assim também nós devemos falar: Senhor, eu quero a tua presença comigo. Nós temos sede da presença de Deus, nós temos fome da presença de Deus, nós queremos buscar mais e mais a presença do Senhor, porque nós sabemos que só com Ele nós podemos chegar até o fim, né? Então por isso que Deus, Ele não vai nos deixar só. E nós vemos ali que aquele povo, eles foram sustentados ali naquela caminhada, né? Muitas vezes com dificuldades eles estavam caminhando ali para a terra prometida, e muitas vezes eles precisavam da presença do Senhor para que pudessem sustentar a vida deles ali. E Deus tinha prometido que a minha presença irá com vocês e eu lhe darei descanso. Então tinha um momento que no meio daquela caminhada de dificuldades, o Senhor vinha e dava um descanso para eles, assim como Ele tinha prometido, porque Deus Ele não deixa só, Ele vela em cumprir as suas promessas, né? E nós sabemos que Deus Ele perseverou com eles ali naquela caminhada. E aquele que tem a presença de Deus tem o sustento material, tem o sustento espiritual. E essa palavra que nós lemos de Deuteronômio, ela fala, né, que a roupa das pessoas que estavam caminhando ali não envelheceram durante 40 anos, os sapatos não se gastaram, os pés deles não incharam. Então nós vemos assim um milagre sobrenatural naquele povo caminhando para Canaã, né? E assim conosco o Senhor tem nos sustentado também. Da mesma maneira que Ele guiou o
o povo de Israel saindo do Egito para ir para Canaã, nós sabemos que o Senhor tem nos sustentado, né? Até os dias de hoje. Nós somos sustentados pela presença do Senhor. Nós somos barro, né? Nós somos feitos do pó. Nós somos ser humano frágil, muitas vezes sujeito a enfermidade, sujeito a doenças. Mas nós cremos que o Senhor Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, né? Nós vemos tantas pessoas enfermas e nós glorificamos a Deus porque nós temos saúde. O Senhor tem nos sustentado com saúde, né? Tem nos dado graça e nós louvamos ao Senhor pelo sustento, pela presença dEle nas nossas vidas, né? Porque nós sabemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, que é a obra maravilhosa que nós somos, né? Nós somos criados pelas próprias mãos de Deus. Quando Deus nos fez ali como bonecos de barro, mas nós sabemos que depois que Ele terminou aquele boneco, Ele soprou nas nossas narinas para que pudesse produzir um fôlego. E ali nós recebemos o fôlego de vida. Ali nós pudemos realmente receber a vida que vem do Senhor. E hoje nós somos privilegiados, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E temos o fôlego de vida de Deus nas nossas vidas. Nós glorificamos a Deus pela essência que Ele colocou em nós, que ainda frágil, ainda que feito do pó, mas nós temos a essência de Deus. O Espírito Santo habita em cada um de nós. E nós podemos louvar o Senhor, porque nós sabemos que Deus, Ele habita em cada um de nós, né? Quando nós recebemos o Senhor, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós sabemos que o Espírito Santo habita em cada um de nós. E nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus e temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós podemos ser fortalecidos e renovados a cada momento da nossa vida, né? Para que nós possamos caminhar em direção à Canaã celeste que o Senhor tem preparado para cada um de nós, né? Que nós possamos estar firmados com Cristo, que nós não venhamos sair do Egito como o povo saiu do Egito, mas muitas vezes eles falavam, né? Será que o Senhor nos trouxe para cá para morrer de fome? Será que nós vamos morrer aqui? E aquele povo muitas vezes caminhando em direção a Canaã, mas eles estavam olhando para trás. Muitas vezes eles estavam, arrependidos de ter saído lá do Egito. Mas que nós possamos, como servos de Deus, como saindo do mundo, né? Porque nós também éramos perdidos, nós também éramos do mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós sabemos que Jesus nos traz para a vida, para realmente caminhar com Cristo, né? E muitas vezes passando pelo deserto. Mas nós podemos seguir em direção à terra prometida, que nos aguarda, que é o céu para cada um de nós, né? Então que a nossa maior esperança seja alcançar, um dia chegar nas moradas celestiais, que Deus tem preparado para cada um de nós. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele foi preparar lugar para cada um de nós. Nós podemos estar confiantes, perseverando nessa caminhada e ter essa esperança que um dia nós vamos morar com Cristo no céu. Então a presença de Deus, ela nos traz alegria para continuar essa caminhada, né? O Salmo 16, versículo 8 e 1 até o 11 fala: tenho posto no Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está na minha direita, nunca vacilarei. Então nós sabemos que Deus, Ele tem posto continuamente a tua presença diante de nós. E por isso que nós podemos estar realmente confiando no Senhor em todo o tempo, que nós nunca vacilaremos, porque o Senhor sempre está conosco. Então, portanto, está alegre o meu coração, dizia o salmista, né? E regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Então, Davi, ele tinha essa esperança, né? Que o coração dele sempre estava alegre, porque a glória do Senhor estava sobre ele. Ele dizia: a minha carne repousará segura. Ele tinha essa segurança em Deus, sabendo que a presença de Deus estava com ele, né? Com isso nós vemos que Davi sabia contar com a presença de Deus em todos os momentos da vida dele ali, né? No momento de perseguições, no momento de guerras, de fracassos que ele viveu, mas ele sempre sabia entender que a presença de Deus com ele levantava ele, tirava ele das perseguições
salvava ele, livrava ele das guerras, né? Então Davi ele tinha esse entendimento. E a presença de Deus nos traz proteção. Salmo 31, versículo 19 também diz, né? O quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que a temem. E tu que mostras aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens, tu os esconderás no secreto da tua presença. Então nós sabemos que Deus ele nos esconde no secreto da sua presença. Deus ele está sempre nos escondendo, nos guardando, nos dando livramento e nos dando proteção, né? Em todos os momentos da nossa vida, Deus ele nos guarda. Ele guarda aqueles que o temem, diz a palavra, né? Então, quantas vezes o Senhor tem nos protegido, tem nos dado livramento que muitas vezes nós nem vemos, mas sabemos que Deus ele tem nos dado proteção. Então, Davi sabia que a presença de Deus com ele o escondia ele dos inimigos. Então, ele não temia, né, ali nada, porque sabia que Deus estava com ele. Então, que nós também não venhamos temer, que nós venhamos estar confiando que Deus, quando Ele está conosco, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, né? Muitas vezes livramentos que nós nem vemos, mas o Senhor tem nos dado, Ele tem nos escondido realmente debaixo das tuas mãos poderosas. E a presença de Deus também nos traz respostas. Salmo 88, versículo 1 diz: o Senhor Deus que me salva, a ti clamo de dia e de noite, que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então, nós sabemos que se a presença de Deus não está conosco, nós não temos em que confiar. Mas quando nós sabemos que Deus ele está conosco, quando a presença dele está sobre as nossas vidas, nós sabemos que ele nos ouve e nos atende. Então, a melhor maneira de garantir a resposta das nossas orações é saber que nós estamos na presença de Deus. Então, que nós possamos clamar sempre por essa presença, ter sede dessa presença do Senhor sobre as nossas vidas. Ter fome da presença de Deus sobre nós. Então, nós sabemos que Deus tem nos respondido, tem nos ouvido, que as nossas orações não têm ficado ao léu. Sabemos que Deus ele tem recolhido cada oração. Ele tem nos fortalecido, Ele tem mantido nós nesses caminhos, né? Então, que nós possamos sempre estar orando por vidas que ainda hão de se salvar. Nós sabemos que nós temos nós temos essa responsabilidade de orar pelas almas, né? E nós sabemos que a presença de Deus, ela nos traz resposta. Então, que nós possamos estar orando e intercedendo, né, pelas vidas que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não vieram até o Senhor, ainda que muitas vezes já ouviram, mas estão longe. Que nós possamos orar e interceder por essas vidas, né? Que nós possamos estar orando, porque o Senhor ele nos ouve. Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos ouve. E Paulo dizia, né, eu me ponho de joelhos por causa das pessoas. Então, que nós possamos estar também clamando e orando sempre, né, pelas vidas que necessitam de ajuda, né, de salvação, que ainda não conhecem o Senhor. Que nós não venhamos orar muitas vezes por coisas, mas realmente por almas, por vidas, né, que aí esse é o propósito do cristão. Por isso que Paulo dizia, eu me ponho de joelhos por causa das vidas, por causa das almas, por causa das pessoas, né. Então, que nós possamos estar sempre orando e buscando a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor, né? Pelos nossos familiares. Nós sabemos que Deus, Ele nos traz resposta. Porque se nós estamos na presença do Senhor, nós temos certeza que o Senhor lhe colhe as nossas orações. E no momento certo, Ele tem uma resposta, né? Assim como foi dita a palavra inicial, né? Que há tempo para todas as coisas. Nós sabemos que o nosso tempo não é o tempo de Deus, mas Ele responde às nossas orações no tempo certo. O Senhor entra com providência. Então, que nós possamos estar orando sempre, né? Sabendo que a presença do Senhor Ele traz resposta para as nossas orações. Amém? Eu deixo essa palavra com os irmãos, que nós possamos estar nos colocando em pé, para que nós possamos estar orando, né? E pedindo que a presença do Senhor esteja sempre conosco. Porque nós sabemos que se a presença de Deus está conosco, não falta nada para nós. Assim como Davi ele dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nós sabemos que se a presença de Deus está conosco, não vai faltar nada na nossa vida. E no momento certo Ele entra com providência
para a salvação daqueles que ainda precisam ser alcançados. Amém? Nosso Deus, Pai que está nos céus, neste momento, Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, pela tua presença nas nossas vidas. Somos gratos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor está conosco nessa caminhada. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua presença nesse lugar, Pai. Muito obrigado por essa porta que o Senhor tem aberto, Pai, para que nós possamos estar te louvando e te adorando o teu nome. Que nós possamos estar firmados nessa caminhada, Pai. Que nunca venhamos desistir, mas que possamos perseverar firme até o fim. Pai, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor está no nosso meio, que a tua presença, Senhor, é notória aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está aqui. Te agradecemos, Senhor, por tudo, Pai. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem fortalecido, que o Senhor tem renovado, Pai. Nós te agradecemos pelas bênçãos que nós já recebemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem abençoado com toda sorte de bênção. Nós recebemos, Pai, as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós e pedimos que o Senhor nos fortaleça e que a tua presença, Senhor, esteja sempre conosco. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor esteja abençoando a família de cada um, ó Pai, alcançando, Senhor, onde estiver um dos nossos familiares, que as tuas misericórdias possam estar, Senhor, tocando, Senhor, sobre os nossos familiares, abençoa os nossos filhos, nossos cônjuges, Pai. Ó Deus, alcança com o teu poder e com a tua graça, visita aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão no Brasil, aonde estiver um dos nossos familiares, Pai, que sejam lançados na tua mão poderosa, que o Senhor esteja suprindo toda necessidade, guardando e amparando cada um debaixo das tuas mãos poderosas. Pai, abençoa, Senhor, agindo com salvação, Senhor, no meio dos nossos. Age, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com providência, Senhor, tirando, Senhor, o mundo, Senhor, do meio dos nossos familiares, ó Pai. Ó Deus, cobre com a tua graça e com o teu poder. Traz força, ânimo, Senhor, para cada um, Senhor. Ó Pai querido, Pai, nós pedimos que o Senhor coloque o temor do Senhor no coração de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Esteja abençoando essa noite, Pai, para que nós possamos estar retornando para os nossos lares em paz. Guarda, Senhor, a vida de cada um debaixo das tuas mãos potente e poderosa. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. E somos gratos, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida dos nossos irmãos. E por esse local que o Senhor nos concede, Pai, para estarmos nos reunindo e adorando o teu nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Eu estou dando uma bênção apostólica. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem. Amém. Glórias a Deus. Sábado que vem o culto 20 horas aqui mesmo. Amém? E quarta-feira temos culto de oração na Casa da Evangelho às 9 horas. Amém? Deus abençoe. Tenham todos um ótimo final de semana. Aleluia. Glórias a Deus.